Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus sobre esse mês de dezembro. Consagramos esse mês ao Senhor, cada dia desse mês, cada hora desse mês. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa família. Apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das ciladas de Satanás. Eu peço a Tua bênção sobre essa casa, para que essa casa tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha prosperidade e para que todos, sem exceção, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus sobre este mês de dezembro e pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, atravessando esse mês. Que a Tua presença esteja conosco cada dia desse mês, nos abençoe, nos cure, nos dê força, nos dê ânimo e que cada lar seja visitado pela glória de Deus. No nome de Jesus, profetizamos que esse mês de dezembro será um mês de aumento, será um mês de grandes bênçãos, será um mês de vitória, será um mês de liberar sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta vida, abençoo esta casa, eu abençoo essa família, tudo aquilo que estiver ligado a essa pessoa, eu peço, Pai, a Tua bênção, eu peço Teu liberar. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, que estão com dores nas costas, dores fortíssimas nas costas, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória para ela, Pai, e nós oramos para que todo gigante espiritual tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra o Teu projeto na nossa vida, seja quebrado agora e saia do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao doce e amado Espírito Santo que Ele nos conduza em paz, que Ele nos conduza em segurança, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê as direções certas para podermos caminhar no centro da vontade de Deus. Libera do Teu poder sobre essa vida, Pai. Libera do Teu poder sobre essa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um mês e queremos que esse mês será uma bênção de Deus. Esse mês será um mês de milagres. Será um mês de paz. Será um mês de direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a você que está consagrando esse mês de dezembro, e no final nós vamos fazer outra oração consagrando esse mês para que esse seja o melhor mês do ano na tua vida. Eu quero pedir para você que quer ser muito abençoado nesse mês, eu também quero pedir que você compartilhe muito essa live. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajude a compartilhar essa palavra no nome de Jesus. Eu sei que sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos aguarda desafios. E cabe a nós termos a posição, a postura e a firmeza de encarar esses desafios e vencê-los. E hoje eu quero falar sobre vencendo gigantes. É sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A gente recebe muitos testemunhos aqui. Eu recebi o testemunho da Verusca, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu: graça e paz. Eu tenho ouvido as orações da manhã no YouTube e o Senhor foi usado por Deus. Agora em novembro aconteceu exatamente o que o Senhor profetizou para mim, pois eu esperava um documento havia 13 anos. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e ao Senhor. Deus continue abençoando o seu ministério. Que bênção! Eu também recebi o testemunho da Leia, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: a paz. Eu quero dar o meu testemunho entre tantos. Eu sofria há 6 anos com problemas digestivos
Já tinha feito de tudo que os médicos me passavam de medicação e nada resolvia. Entrei mais firme nas orações, olha só, entrei mais firme nas orações. Já acompanho o Senhor há 3 anos e nunca perco uma oração. Deus, em sua misericórdia, me curou. Entre muitos testemunhos, já participei da Escola de Profetas em Portugal. Que Deus continue usando você e a sua esposa. Deus abençoe seus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Leia. Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Deus é Deus de milagres. Nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele opera. Amém? Vamos apontar para Ele, porque é Ele que faz as coisas. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva. Nosso foco está em Jesus, certo? Não está no homem, nosso foco está em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que usa óculos e tem tido inflamações terríveis nas juntas do corpo. Dores terríveis. Fibromialgia talvez, ou outro tipo de enfermidade parecido com fibromialgia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico agora. Saúde sobre você. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que chamam ela de Neia, que está aí me ouvindo. Neia, o Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita nesse momento, Neia. Você vai vencer gigantes esse mês, Neia, para a glória de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra, e a palavra é vencendo gigantes. Se queremos viver as promessas de Deus, temos que enfrentar os gigantes. Em Josué capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué recebeu uma missão de Deus, levar o povo à terra prometida. Moisés, por 40 anos, conduziu o povo. E agora Josué estava destinado a levar o povo à terra prometida. Só que a Bíblia diz que se levantou reis, exércitos, havia gigantes também naquela terra, havia todo tipo de coisa. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você: se você confiar em mim e nas minhas instruções, nenhum mal vai resistir a você. Foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Entenda, os inimigos existem, o mal existe, os desafios existem, os gigantes existem, mas a Bíblia diz que eles não conseguirão com você. Eles não conseguirão com você. Declare junto comigo: nenhum gigante conseguirá contra mim. Declare em nome de Jesus: nenhum gigante conseguirá contra mim. E por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Porque estamos debaixo de uma direção de Deus. E quando alguém está numa direção de Deus, esse alguém está equipado. Ele está equipado com todo o amparo do céu cuidando dele, todo o amparo do céu protegendo ele, abençoando ele, guiando ele. É a mão do Senhor sobre ele. E existem algumas coisas que aqueles que vão vencer gigantes precisam aprender. Primeiro, não olhe para suas limitações. Veja as oportunidades que Deus vai abrir na tua vida. As limitações existem. Se olharmos para nós, veremos imperfeições. Se olharmos para nós, nós vamos ver, sabe, existe tanta coisa a melhorar, existe gente tão melhor do que a gente. Mas a Bíblia não manda você olhar para as suas limitações. Ela manda você olhar para as oportunidades que Deus, Ele prepara para você. Porque por meio das oportunidades que você consegue discernir e você entra nessas oportunidades, Deus te respalda. Deus te respalda, Deus te capacita. Deus começa a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Nas oportunidades
você verá Deus te conduzindo. Ontem, olha o que eu vi ontem. Nós tivemos um culto pela manhã e as pessoas vêm de muito longe quando eu faço esses cultos assim proféticos pela manhã. E teve uma moça com uma senhora que era mãe dela, que vieram de uma cidade próxima aqui de Santa Maria, que é uma cidade chamada Venâncio Aires. E quando ela veio na frente e veio pedir oração, eu vi, sabe, sobre os braços dela, é como se eu tivesse uma visão naquele momento. Eu vi ela assim e eu vi duas mãos segurando os braços dela aqui, ó. Então ela estava assim com os braços erguidos, mas eu vi mãos segurando os braços dela. E naquele momento o Espírito Santo me deu um discernimento espiritual. O Espírito Santo me disse que estava sustentando ela na fé. Ela estava enfrentando lutas na fé para permanecer na fé, mas o Senhor estava sustentando ela. E ela testificou isso que eu falei para ela. E eu acredito que acontece exatamente isso no mundo espiritual comigo e com você. Quando nós estamos, sabe, trabalhando em algo que Deus nos deu a oportunidade de nós entrarmos, existe um sustento divino, que ainda que a gente não veja com os olhos naturais, se olhássemos pelos olhos do Espírito, os olhos espirituais, nós conseguiríamos ver a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus sustentando nossos braços, a mão de Deus sustentando a nossa vida e não nos deixando cair. Então, pare de olhar para as suas limitações, Deus vai te sustentar. Aleluia, aleluia, pega aí essa palavra, Deus vai te sustentar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai me sustentar. Aleluia, Deus vai me sustentar. Declare pela fé, libere a fé agora dentro de você, no nome de Jesus. A segunda coisa, para nós que queremos vencer gigantes, é não desprezar as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Nunca ache, sabe, pelo fato que você tem um grande conhecimento ou porque você tem um know-how que você pode fazer qualquer coisa. Não. Entenda, nós precisamos acreditar que, por menor que seja a tarefa, daquela pequena oportunidade pode surgir algo grandioso. Talvez a maior experiência da tua vida, talvez a maior venda da tua empresa, talvez a maior conexão que você já teve na vida, talvez o maior favor de Deus que você já experimentou. Mas tudo começa quando você aceita as tarefas divinas. Algumas pessoas não entendem o porquê que nós nos empenhamos tanto pela obra, visto que somos voluntários. Sabe, poderíamos estar vivendo uma vida mais tranquila em um outro lugar, poderia estar fazendo o meu trabalho e vivendo uma vida mais tranquila, mas a gente assume certas responsabilidades porque acreditamos que Deus, Ele honra a nossa fé e Ele honra quando nós aceitamos as oportunidades que Ele coloca no nosso caminho. Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e você tem que aceitar o que Deus coloca no seu caminho. A terceira coisa é: não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota, mas os céus estão sempre crendo na vitória. Os pessimistas estavam na volta de Josué. É claro, os pessimistas diziam assim: olha, eu acho que não vai dar coisa boa, os nossos homens não são guerreiros e por mais que nós sejamos numerosos, vai ser difícil vencer esse povo que está armado até os dentes. Eles têm reis, eles têm generais, eles têm grandes exércitos. Mas Josué tinha uma coisa, ele tinha uma fé em Deus, e ele tinha visto tantas coisas ao lado de Moisés, que agora ele sabia que Deus estaria com ele, sua presença estaria com ele. Não dê ouvido a gente pessimista, gente negativa,
gente que diz que não vai dar certo, gente que diz que você vai quebrar, gente que diz que você vai ser envergonhado. Há pessoas que torcem para você sair do caminho delas. Você sabia disso? Tem gente que torce para você sair do caminho delas. Tem gente que torce pelo seu mal. É triste dizer isso, mas é verdade. Tem gente que torce para o seu mal. Mas você deve ter uma fé, uma convicção de que Deus vai te dar vitória, apesar de te apoiarem ou não te apoiarem. Deus vai te dar vitória, porque você tem uma palavra de Deus. Então não dê ouvido a gente pessimista que está dizendo que você não vai passar nesse concurso, que está dizendo para você que esse mês sua empresa vai fechar no vermelho. Não dê ouvidos para gente pessimista que diz que casar não dá certo. Pare de dar ouvido a gente pessimista e comece a dar ouvidos ao que o céu está dizendo ao teu respeito. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que ele não perdeu tempo com os críticos, porque ele sabia que os críticos queriam tirar o seu foco. Desconfie de toda pessoa que começa a falar mal, a criticar a você, o seu trabalho, a sua família, a sua empresa, e até mesmo pessoas que criticam as suas intenções. Ninguém é Deus para saber as nossas intenções. Só existe um que conhece a intenção do homem. Só existe um que conhece o que está aqui dentro de mim. Só existe um que conhece o que está aí dentro de você. Os homens falham em seus julgamentos. Os homens falham. Mas nós precisamos nos focar na conquista. Eu e você precisamos estar focados na conquista e não na voz dos críticos. Os críticos não estão fazendo nada. Você está fazendo. Você está fazendo, você está construindo algo, você está realizando algo, você está sendo usado por Deus agora. Então não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido a gente que não está construindo nada, a gente que não está fazendo nada, a gente que não está ajudando você em nada. Foque em Deus, foque em fazer o que Deus coloca no seu caminho. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Escreve aqui nos comentários: estou trabalhando em algo. Em nome de Jesus, declare aqui nos comentários: estou trabalhando em algo. E para encerrar essa palavra, apresente-se para os grandes desafios do presente, lembrando das vitórias do passado. O que isso significa? Lembre que Deus nunca te desamparou. Como diz Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra que Deus esteve com você em toda a história. Lembre que Deus te sustentou. Lembre que Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá estava Ele. Lá estava Ele te guardando. Lá estava Ele te sustentando. Eu gosto de dar alguns testemunhos, porque as pessoas se identificam. Porque talvez essa minha história seja a tua história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava cuidando da primeira igreja que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse, a situação financeira era extremamente desafiadora, era difícil. Sabe, tinha meses que eu não conseguia tirar nada para me ajudar nas contas de casa. Minha esposa, nos primeiros 6 meses de casamento, ela teve que pagar todas as contas da casa. Vivi isso. Minha esposa trabalhava como assessora do juiz e ela pagava as contas. Por 6 meses ela pagou aluguel, ela pagou água, pagou luz. Não podia comprar roupa para ela, tinha que pagar o aluguel, porque tudo que conseguia era pagar as contas da igreja e olha lá. Mas teve um mês que, arrochou de uma maneira que eu não tinha mais de onde tirar. E eu já estava há alguns meses vendendo algumas coisas, no sentido, tudo que eu via que eu podia vender, eu vendia, porque
sabe, eu era um pastor jovem e estava cuidando de uma igreja e tinha um aluguel para pagar e tinha as contas da igreja, e eu fui sempre responsável pelas coisas da igreja, no sentido que eu sempre pagava as coisas da igreja primeiro, para depois, sabe, eu me preocupar comigo. E esse era a minha maneira de fazer as coisas. E chegou um mês, sabe, que era final do mês e não tinha o recurso total para o aluguel. Daí passou o dia 1, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quando chegou no dia 5, que era o último dia de pagar, eu sempre fui de não gostar de atrasar nada, sabe? Isso aí eu acho que eu já vim de berço assim, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. E eu me lembro que faltava um determinado valor para pagar o aluguel daquele prédio da igreja. Olha só, a igreja não era minha, a igreja é do Senhor, mas a gente é colocado como responsável, né, das coisas que pertencem ao Senhor. E eu estava ali desesperado, porque o nome da igreja valia mais do que o meu. E naquele momento, sabe, ela estava trabalhando, eu fui de tarde para a igreja. Eu fui de tarde para a igreja depois do almoço, depois de ter largado ela no serviço. E eu fui para dentro da igreja e ali eu comecei a orar. E foi 2 da tarde, foi 3 da tarde e foi 4 da tarde. E a imobiliária, não me lembro que horário fechava, se era 5, 5 e meia ou 6 horas. E quando foi, sabe, perto das 4 da tarde, que eu estava ali em oração, eu estava dizendo: Deus, pela primeira vez eu vou atrasar uma conta na minha vida. E enquanto eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse um milagre, para que o Senhor ele intervisse, de repente eu ouço um barulho na porta, alguém batendo. Era um homem que era membro da igreja. E ele disse: olha, eu saí agora do serviço e eu vim aqui trazer a minha generosidade. E quando ele entregou a sua generosidade, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. 10 minutos antes de fechar a imobiliária, eu consegui chegar lá, de a pé eu consegui chegar lá. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Em toda a batalha que eu entrei, eu sempre venci. Em todo desafio que eu entrei, Deus sempre me honrou, Deus sempre me deu vitória. Eu estou contando o meu testemunho para vocês, mas talvez você tenha, sabe, também testemunhos sobre a fidelidade de Deus com você. Você tenha testemunhos sobre como que Deus te sustentou em momentos difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você que agora você pode estar diante de um desafio, mas lembre-se que Deus nunca te abandonou. Lembre-se que Deus sempre esteve com você, e Ele estará com você agora, e estará com você amanhã, e estará com você depois de amanhã. Mantenha-se em Deus e você terá vitória. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: eu creio nessa palavra. O Deus do ontem é o Deus que está hoje comigo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração, porque você vai vencer grandes gigantes, você vai vencer grandes desafios no nome de Jesus Cristo. Quero pedir que você envie para o máximo de pessoas que você puder essa oração. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar para você da Academia Kingdom. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo às 9h45 da manhã na Academia Kingdom, dando direção, dando conselho, tirando um tempo ao vivo com os meus alunos. Eles entram no chat e eu vou respondê-los e vou ajudá-los, certo? Eu vou tirar um tempo, os 3 dias dessa semana, eu estarei entrando ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. E para quem se tornar aluno hoje da Academia Kingdom Global, hoje, quem se tornar aluno hoje, de hoje nós vamos dar até domingo ao meio-dia para você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Entra lá e vê o que é, o que significa. Quem entrar essa semana até domingo ao meio-dia, nós vamos presentear você com 21 e-books. Olha só, 21 e-books. 21 e-books que você vai poder baixar
Você vai poder ler, reler, certo? 21 e-books. Aqui tem centenas de páginas de ensino. O que são e-books? E-books são livros digitais que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então, é um presente que nós estamos dando para você, 21 e-books, que vai abençoar muito a tua vida e a tua casa, tá bem? E olha só, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, o primeiro mês da academia vai sair por R$ 9,90. R$ 9,90. Então, menos de R$10, sabe? É um convite para você entrar dentro da academia e experimentar. Se depois de um mês você achar que, sabe, não é relevante para você, daí você sai, certo? Mas eu creio que as pessoas, quando experimentam a academia, elas desejam ficar. Eu coloquei o link aqui, fixado nos comentários, e você pode ir também no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, ok? Tá aí o nosso convite para você. Eu espero que você se torne nosso aluno na academia aqui no Global. E esse sábado eu vou transmitir uma vigília que nós teremos aqui de Santa Maria. Vai ser tremendo. Sábado, a partir das 18 horas, em vez da oração da noite, eu vou ter esse evento, que é o evento do Espírito Santo, certo? A vigília do Espírito Santo. Eu estou trazendo pregadores de fora, vai ser incrível. Você, inclusive, que é de Santa Maria ou da região, vem estar com a gente sábado, a partir das 18 horas, na rua Carlos Ur, número 935. E no domingo nós teremos a Santa Ceia às 9h30 da manhã e também às 20 horas. Vai ser maravilhoso. Estamos com grande expectativa, estamos em oração e jejum, certo? Então, sábado, vigília do Espírito Santo, e domingo nós teremos esse grande tempo, né, que é a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 20 horas. Rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha, certo? Essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E agora eu vou fazer a declaração sobre a tua vida, certo? E já vou começar a oração. Deixa eu pegar aqui. Declaramos que vocês recebam uma nova medida de confiança e coragem. Dizemos que você vive e opera com certeza e segurança sobre quem Deus te fez. Que haja uma nova moral que tome conta do seu coração e mente em nome de Jesus. Declaramos que todo o poder da rejeição, da timidez, da insegurança, de ter voz em seus pensamentos, não tem mais poder. Que você se veja sob uma nova luz, como alguém que é equilibrado, capaz. Dizemos que você não hesitará em se apresentar diante de qualquer pessoa ou público para quem esteja em posição de se dirigir. Profetizamos que você enfrenta cada circunstância e situação com confiança, sabendo que está seguro, porque o maior vive dentro de você. Decretamos que não há medo e que você tem confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós consagramos esse mês de dezembro a Ti, para que seja um mês sobrenatural,
para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grande crescimento. Oramos agora para que todo gigante que tem se levantado no nosso caminho caia por terra, que caia por terra toda ação contrária, que caia por terra o espírito de inveja, que caia por terra o espírito de contrariedade. E oramos para que o Senhor dê vitória a nós. Oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida. Oramos para que o Senhor nos livre. Oramos para que o Senhor nos dê paz. Oramos para que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor nos prospere. Oramos para que os teus céus estejam abertos sobre nós e sobre todos da nossa casa. Declaramos que este mês viveremos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, eu abençoo os negócios, a pessoa, e eu oro por milagres agora. Intervém, Pai, intervém nessa vida, intervém com o sobrenatural, intervém com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, Espírito Santo, toca com a tua graça, Senhor, e que todo câncer, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda pessoa que está num hospital agora, seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Ser curado agora, ser curado agora. Nossa fé está em Jesus. Toda pessoa que tem carregado um peso, toda pessoa que tem carregado uma contrariedade contra ela, eu oro agora para que isso seja desfeito em nome de Jesus. E que você experimente liberdade, que você seja livre e que Deus coloque no teu caminho o melhor que Ele tem reservado. O melhor que Ele tem reservado chegue na tua vida, chegue na tua semana, chegue nesse mês, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês com uma live. 9h45 entro na academia. E você que está entrando na academia, eu espero que nós possamos ser bênção na tua vida, como temos sido. Que Deus te abençoe e até mais.